Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Falamos ao vivo aqui de Lajinha, Minas Gerais, pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor do Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit. Nós estamos aqui desde 1992, ensinando teologia em toda essa região, sul capixaba e leste, zona da Mata Mineira. Esse nosso curso aqui é o curso básico de teologia, composto de 36 matérias, um curso básico bem robusto, né? Bem forte, e nós estamos falando da matéria, começamos hoje a matéria Versões e Traduções Bíblicas, número 2, VTB 2. Essa matéria é uma matéria inédita nas grades de teologia pelo Brasil afora, raramente você vai encontrar, e nós estamos trabalhando aqui, hoje a VTB número 2. Eu sou o pastor Ilmar Sater César, professor aqui da Escola de Minas Gerais, História, Geografia, Sociologia, formado em Teologia, curso superior do MEC, com mestrado e doutorado em Teologia. Nossa matéria de hoje, então, VTB2, a segunda fase das Versões e Traduções Bíblicas. Na primeira fase, nós falamos de muitas coisas interessantes concernente aos métodos, aos meios e às traduções existentes. Agora, nessa segunda etapa, nós vamos descer alguns detalhes do texto, principalmente comparando o texto Almeida Corrigida Fiel e Almeida Revista Corrigida com Almeida Revista Atualizada. Então vamos fazer essa primeira aula, explicar bem direitinho para você entender quais são as fontes principais, porque temos essas diferenças na Bíblia Sagrada. Então vamos lá, as principais fontes de tradução são duas. Nós temos, mais ou menos no grego, 5.600 manuscritos que vieram dos autógrafos, daqueles que foram escritos por João, por Mateus e etc. Desses 5.600 manuscritos, apenas 1% deles, e entre eles estão dois dos maiores, chamados maiores, não quer dizer melhores, que é os Sinaíticos e o Vaticano, se contém os livros quase todos juntinhos, e os outros todos desses 5.600 tem só pedaços, só versículos, só poucos versículos, só um livrozinho. Então, desses 5.600, 1% apenas segue o texto chamado crítico. Esse texto crítico, ele começou no ano de 1880. Desde o início até 1880, todas as Bíblias que nós tínhamos seguiam o texto tradicional, texto chamado bizantino. Esse texto que era o padrão até 1880, quando dois sujeitos, nós teremos uma aula aqui só sobre esses dois homens, chamado Resticort e Hort, eles anunciaram para o mundo um novo texto grego, abandonando o texto Receptus, que começou com Erasmo, depois passou por Stefanos e Scrivener e mais alguns outros. Então, desses 5.600 manuscritos gregos, nós temos 5.210, 99%, que são os que seguem o texto recebido, texto Receptus, que é chamado assim desde 1550 por Robert Stephanus. E as principais Bíblias que seguiram esse texto aqui, que é a Bíblia de Lutero de 1522, a Bíblia de Tyndale inglesa de 1526, a Bíblia italiana de Diodati de 1607, a King James Version, a chamada Rei Tiago de 1611, a Bíblia de Almeida, nossa antiga Almeida, de 1681 e 1753, primeiro o Novo Testamento, depois o Velho Testamento. A Reina Cassiodoro de Reina, espanhola, de 1569. Essas versões seguem chamado Bíblias bizantinas. Elas são chamadas Bíblias da Reforma. Elas seguem a chamado texto recebido. É chamado, então, quem usou essas versões é chamado de tradução tradicional. O outro texto, que são as outras demais Bíblias, é chamado texto crítico, são as Bíblias alexandrinas. Essas só tem 45 manuscritos, só 1% dos manuscritos é que seguem, essas Bíblias seguem somente esses 45 manuscritos. Enquanto a outra são 5.210 manuscritos, aqui nesse texto chamado Bíblia Alexandrina, só temos 45 manuscritos. E esse texto, chamado texto crítico, que segue as Bíblias alexandrinas, a primeira Bíblia lançada dele foi em 1881, é a Stand Revision Version. Essa é a primeira Bíblia lançada em inglês.
Até 1880, nós só tínhamos as Bíblias do texto recebido. A partir de 1881, publicada a primeira Bíblia baseada no texto crítico, que é a Bíblia Standard Revision Version, revisada versão Standard, né? Então, essa Bíblia aí, esses textos, esses manuscritos aí, desses 45 manuscritos que seguem as Bíblias Alexandrinas, que é o texto crítico, tem dois principais, que é o Vaticanos e o Alexandrinos. Vaticanos e os Sinaíticos. Esses dois aí, só entre eles mesmo, tem mais ou menos 3.000 diferenças entre eles de palavras, só nos evangelhos. Para você ter uma ideia de que é esse texto aqui. Somente entre o Vaticano e os Sinaíticos tem mais de 3.000 diferenças só nos 4 evangelhos. E esse texto, crítico para o texto tradicional, esse que obedece às Bíblias Alexandrinas para as Bíblias da Reforma, as Bíblias tradicionais, tem também uma dificuldade com 10.000 palavras do Novo Testamento. Mas passei exato 9.970 palavras, são diferentes das 140.000 palavras do Novo Testamento, 10.000 mais ou menos arredondando, 7% são divergentes. Tem 45 versos a menos do que o outro texto, esse texto crítico, tem 147 que omite quase inteiros, 147 versos que são omitidos quase inteiros. Então essas são as principais fontes que nós temos para chegar até nós aqui no Brasil, na Almeida Revista Atualizada, que segue o texto crítico, e na Almeida Revista Corrigida até 1948, e a Almeida Corrigida Fiel, que segue o texto tradicional. Então, um faz a tradução pelo método de equivalência formal, pegando palavra por palavra, e é o texto tradicional, né, as Bíblias chamadas Bíblia da Reforma, e o outro, que é o texto crítico, que é o chamado Bíblia de Alexandrinas, segue a equivalência dinâmica, não traduz palavra por palavra, traduz conceitos, ideias. As Bíblias principais do texto tradicional é a Almeida Corrigida Fiel, de 1996 aqui no Brasil, em português, a Almeida Revista Corrigida até 1948, depois disso aí, infiltraram 4% do texto crítico nela, a King James Version de 1611, traduzida para o português, e também a Almeida Antiga, primeira, né, de 1681, que 1753, o Novo Testamento, depois o Velho. As Bíblias do texto crítico, que segue o texto crítico no Brasil, são a Almeida Revista Atualizada, a partir de 1959, a Almeida Revista Melhores Textos, de 1967, a NVI, de 1999, a nova versão internacional, a Bíblia na Linguagem de hoje, de 1988, a Bíblia Viva, de 1981, Bíblia de Jerusalém, que é uma edição católica, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é da Testemunha de Jeová, de 1967, e a Almeida Contemporânea, de 1990, e a Nova Versão Transformadoras e outras mais. Então, essa primeira aula me dá uma ideia de onde vai surgir a Almeida Revista Atualizada e a Almeida Revista Corrigida, falando das duas principais fontes, textos críticos e texto tradicional. Até 1880 só tinha texto tradicional chamado texto recebido. Depois de 1881, quando Hestcourt e Horst anunciaram para o mundo esses pequenos manuscritos, 45 manuscritos, e fizeram a versão em cima de 45 manuscritos, abandonando os 5.210 manuscritos, aí passou então a ter as Bíblias Alexandrinas e vai surgir então as diferentes versões. Essa então é a nossa primeira aula, dando uma recapitulada e um entendimento sobre de onde teria vindo a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida. Vamos ficando por aqui, fiquem todos na paz, voltamos para o nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.